Olá, que o amor de Deus mais uma vez inunde o seu coração e que esse tempo juntos seja de grande alegria para todos nós. Muito obrigado por nos receber mais uma vez como Igreja Batista da Lapa na sua residência, na sua casa. Vamos juntos celebrar ao nosso Deus. Juntos celebrar ao nosso Deus. Ele nos convida para adorarmos o nome dele. A palavra dele diz que ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Que esse seja um tempo que você celebre na presença daquele que é nosso Deus, nosso Senhor. Vamos celebrar.
estás antigo, Pai. Vem, assim como estás, vem, assim como estás, vem, assim como estás. Somos igreja do Senhor, um povo unido em amor, chamados para abençoar sua família. Unidos na esperança e fé, cheios da graça e temor, pai e mamãe, filhos e avós, Deus planejou, família do Senhor. Nos momentos de angústias, o que nós mais precisamos é se sentir seguro, não é? E com certeza nas mãos do Senhor é o melhor lugar que nós podemos estar, pois Ele nos guarda, nos socorre e nos ajuda. Que você esteja assim nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. De vez em quando sou levado a me abater. Parece que então eu vou
Esse tem sido um tempo precioso para crescermos como discípulos de Jesus e nos envolvermos em cada área da nossa igreja, em especial nesta área que é a contribuição financeira. Continue expressando a sua fidelidade através do dízimo, a sua generosidade através das ofertas, o seu compromisso com a sua igreja local. Somos uma família e tenho certeza que o Senhor vai sustentar a sua vida, a sua família e também vai nos sustentar como Igreja de Jesus Cristo. Contribua, se envolva, participe e continue firme na caminhada com Cristo e na caminhada comunitária. Deus te abençoe grandemente. Glória e majestade, glória e majestade, glória e majestade, glória. Cantai. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. As suas obras, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória, Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória, glória. Olá, graça e paz. Como é bom estarmos juntos e podermos meditar na palavra do Senhor. E quem será o instrumento de Deus para falar ao seu coração é o irmão Rafael Donato. Rafael é seminarista da nossa igreja, está completando os seus estudos teológicos com vistas ao ministério pastoral. Ele é, por definição, aquilo que nós chamamos de um discipulador. E eu tenho certeza que ele será usado por Deus para a sua edificação. Então, se atente, preste atenção, guarde no coração e esteja pronto a colocar em prática tudo aquilo que você vai aprender agora.
Boa noite, irmãos. Espero que a graça do Senhor Jesus Cristo e a paz de Deus tão necessária nesse tempo que vivemos esteja chegando até você, aonde você estiver me ouvindo, na sua casa, no meio da sua família, que o Senhor possa tocar o seu coração. Quero ler a palavra de Deus antes de começarmos, está em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A minha palavra de hoje é a respeito do perdão, da nossa dificuldade que temos em colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito do perdão. E mais propriamente, os enganos que nós temos a respeito do perdão, porque o entendemos errado e isso dificulta colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Nós conhecemos o ditado popular que diz: errar é humano e perdoar é divino. Na verdade, essa frase ela carrega uma desculpa que a gente possa dar a respeito do não perdoar. Ela justifica o não perdão, mas ela também mostra que o perdão tem origem na pessoa de Deus. E foi dele o primeiro ato de perdão. Na verdade, quando Jesus Cristo veio e nos salvou através da sua cruz e perdoou os nossos pecados através do seu sangue, ali Deus manifestou o seu perdão para todos aqueles que foram alcançados pela palavra, pela mensagem e pela fé em Jesus Cristo. E esse ato de perdão, ele muito claramente é ensinado para nós através da palavra de Deus, que ele deve ser estendido às outras pessoas com as quais nos relacionamos. Então, isso fica claro quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, quando se diz: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E mais claro ainda, quando ao fim dessa oração, Jesus diz que se perdoarmos os outros, as ofensas que eles nos fazem, também Deus nos perdoará. Mas se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoará. E isso é um fato estarrecedor para nós, principalmente quando acabamos e continuamos a ler a palavra de Deus, e lá em Mateus capítulo 18, o Senhor nos narra a parábola do credor sem compaixão. Quando ele conta a história de um rei que chamou as pessoas para acertar as contas, e lhe apareceu um homem que lhe devia muitas moedas de ouro, muito valor, muito dinheiro. E aquele rei, por sua misericórdia, ante a solicitação daquele homem, aquele rei o perdoou, e então aquele homem saiu muito feliz com o perdão que ele obteve. Mas, ato contínuo, ele encontra alguém que lhe devia poucas moedas, e ele pega na garganta daquele homem e o faz a cobrança, e como aquele homem não tinha como pagar, então aquele que fora perdoado pelo rei, aquele que alcançou a misericórdia do rei, não foi capaz de transferir o seu perdão para o outro. Então ele pega aquele seu colega devedor, coloca na prisão até que ele pudesse pagar. E a parábola continua dizendo que o rei, ao saber dessa história, então, fica indignado e pega novamente a dívida e volta a cobrar daquele a quem tinha perdoado inicialmente. Isso nos causa um grande problema de interpretação. Quando eu começo a pensar, como pode Deus cobrar de mim uma dívida que Ele já tinha jogado no lixo? Como posso eu descansar no perdão de Deus? Ou então, eu devo interpretar de outra forma essa experiência do perdão. Que Deus não chama de perdão aquela experiência que não me torna capaz de transferir aos outros o perdão que eu alcancei dele. E aí então, essa experiência de auto-engano, que simplesmente foi um assentamento racional em mim,
se ela não for capaz de transferir a outra pessoa, ao meu irmão que se relaciona comigo, Deus não chama de perdão aquilo que ele estendeu até mim. Então isso me leva a crer que Deus, pela sua misericórdia, através do seu sangue de Jesus Cristo na cruz, derramou e mostrou a minha miséria. E eu, ao olhar a miséria de mim, o fato de ser pecador, olhando para mim, dentro de mim, me enxergo como miserável e necessitado de Deus. Isso gera em mim um arrependimento. Concordo com Deus que eu não tenho o mínimo valor. E esse sentimento gera em mim, então, alguma coisa que transforma meu interior, me torna capaz, enfim, de poder agir também com os meus irmãos de maneira a perdoá-los. Então, esse é o mistério. Efésios 4:32, eu vou ler com os irmãos, diz o seguinte: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Parece que Deus uniu o amor e o perdão vertical que Ele nos dá num sentimento horizontal. A cruz, que é a maior expressão do amor e do perdão de Deus, também tem um componente, uma tora vertical e também tem uma tora horizontal. Isso talvez nos explique a necessidade e o porquê Deus uniu o amor e o perdão que Ele nos concede ao fato de nós conseguirmos e necessitarmos transferir esse perdão para os nossos próximos. Mas por que nós temos tanta dificuldade em perdoar as outras pessoas? Por que eu, como você e as outras pessoas, temos tanta dificuldade em perdoar? Eu separei aqui 5 motivos e vou compartilhar com os irmãos. O primeiro deles é: quando eu me sinto ofendido por alguém, começa a desenvolver dentro de mim, que sou já uma pessoa alcançada pelo perdão de Deus, desenvolve-se dentro de mim um processo onde eu sou chamado a perdoar o meu irmão. Mas algumas desculpas que nós colocamos na nossa mente, elas ofuscam esse processo. Elas sabotam esse processo na nossa mente. E com isso a gente tem dificuldade em perdoar. Coisas como ele precisa aprender uma lição. Coisas como eu vou dar um gelo nela para que ela possa sentir a necessidade de pedir perdão. Coisas como eu posso perdoar, mas ele nem mesmo se arrependeu. Essas coisas acontecem na nossa mente e elas impedem que a gente conceda o perdão às outras pessoas. E muitas outras desculpas que mentalmente a gente formula, processos que impedem a gente de perdoar ao nosso próximo. O segundo motivo é porque entendemos mal, muito mal o que é perdão. Nós pensamos que o perdão é uma questão de capacidade, ou o perdão é uma questão de sentimentos. Se eu sou capaz de perdoar, se eu sinto vontade de perdoar. Mas o perdão, conforme a Bíblia nos ensina, ela não é nem uma questão de capacidade e nem uma questão de sentimento. É uma questão de mandamento. Deus nos coloca diante da sua palavra e diz: você que foi alcançado pelo meu perdão, precisa agora perdoar ao seu próximo. Pois se você perdoar, será perdoado, e se você não perdoar, também você não será perdoado. Eu não vejo problema nenhum se aquele homem que foi perdoado pelo rei, ao invés de pegar na garganta do seu próximo, ele sentasse na escada, sentasse na cadeira, coçasse a cabeça e começasse a se lamentar: puxa vida, aquele dinheiro que ele está me devendo vai me fazer tanta falta.
Ou eu poderia usar dessa forma, mas daquela forma. Mas o que eu posso fazer? Eu vou ter que perdoar, né? O rei lá me perdoou uma dívida enorme, agora eu vou ter que perdoar. Se o rei souber, posso passar mal. Não haveria problema nenhum em ele demonstrar essa dificuldade, expressar essa dificuldade, mas na verdade fazer a coisa certa. Obedecer ao mandamento. Porque o nosso coração, ele trabalha indo na carona da nossa ação. Não é uma questão de ser capaz ou de sentir. Algumas pessoas falam assim, mas se eu perdoar e não sinto, eu vou estar sendo hipócrita. Você não está sendo hipócrita, você será simplesmente uma pessoa que está obedecendo a palavra de Deus e não um hipócrita. E você começa a agir e atrás da sua ação vem o sentimento e não é o contrário. A sua ação não vai atrás do seu sentimento. O seu sentimento vai atrás da sua ação, porque o coração vai atrás, o sentimento vai atrás e o coração vai atrás da obediência. Então esse é o segundo motivo pelo qual a gente entende mal o que é perdoar. O terceiro motivo porque a gente tem dificuldade de perdoar é porque pensamos que para perdoar é necessário esquecer. Talvez você já tenha ouvido isso, que você precisa esquecer, porque se você não esquecer, você não consegue perdoar. Isso é uma falácia, é um erro muito grande, isso atrapalha o fato de a gente poder desenvolver o perdão para as outras pessoas. Porque na verdade Deus criou você com memória e com inteligência, e você ao perdoar não vai ter um ataque de amnésia. Na verdade, você vai continuar se lembrando que houve a ofensa. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre o que eu penso ser o ato do perdão e você vai perceber que você consegue perdoar mesmo sem esquecer, sem ter que pensar que você vai ter que esquecer a ofensa para poder perdoar. O quinto motivo pelo qual eu acho que nós temos dificuldade de perdoar, ou melhor, o quarto motivo que nós temos dificuldade de perdoar é porque algumas dessas ofensas elas se tornam muletas para nós. E perdoarmos essas pessoas que nos ofenderam vai ser para nós, vai se mostrar para nós uma necessidade de abrir mão dessas muletas. Por exemplo, como é que eu posso ser feliz com esse marido que eu tenho? Se eu perdoo o marido que eu tenho, eu vou ter que encarar se essa minha infelicidade não tem outros fatores. Como eu posso, se você conhecesse o meu pai, você entenderia o meu comportamento inadequado. Se eu tiver que perdoar o meu pai, talvez eu tenha que absorver as minhas próprias responsabilidades. Então, muitas vezes, o fato de nós não perdoarmos as pessoas que nos ofendem, ela demonstra que essas desculpas, a manutenção dessas ofensas na nossa vida, no nosso coração, elas nos servem de muleta. O quinto motivo pelo qual nós temos dificuldade de perdoar é porque nós queremos vingança. Será que eu vou perdoar depois do que ele fez? Vai ficar tudo por isso mesmo? Ele não vai aprender nada com essa situação? Depois de tudo que ele fez, vai acabar em pizza? E a gente quer vingança. Mas o problema da vingança é que a vingança nunca encontra uma paridade. Quando você decide se vingar, você então percebe que a dor que você quer oferecer ao outro, ela é maior do que a dor que o outro infringiu a você. E perdoar significa abrir mão da sua vingança. Uma das palavras mais usadas para perdão no Novo Testamento é a palavra traduzida do grego, ela significa soltar, jogar longe, libertar-se. E isso é o que significa perdoar. Eu quero ilustrar a você o que significa o perdão. Imagina você que você tenha alguma dívida que você acumula
E essa dívida, alguém que te ofendeu nas suas relações, a gente vive ofendendo as outras pessoas nos ofendendo. Perdoar significa você entregar essas notas que estão nos seus bolsos e entregar para Deus. Deus não está mais comigo, está contigo. E Deus, que é o justo juiz, vai ter a capacidade de observar a vida daquele seu companheiro que te observou. E se perceber nele frutos de perdão, Deus vai perdoá-lo. Mas se não perceber, Deus vai dar a ele o castigo que ele merece. Mas Deus é o justo juiz e dará, se quiser, na mão dele. O nosso dever é pegar essas notas que acumulamos na nossa vida e entregar para Deus. Porque nós as retemos muitas vezes para olharmos para as outras pessoas e mostrarmos para ela, você me deve. Lembra aquele dia em 1945? Lembra aquela situação que aconteceu isso e aquilo? Você me deve. Isso demonstra o nosso egoísmo, demonstra a nossa incapacidade de perdoar. Nós retemos também essas notas conosco porque nós queremos medir o tamanho da ofensa para poder nos vingar. Nós também usamos essas notas como muleta e quando nós entregamos essas notas na mão de Deus, para Deus, Deus é quem vai cuidar do perdão. Deus é quem vai cuidar. Eu decidi não me vingar. Entrego na mão de Deus, o justo juiz. Para concluir minha palavra aos irmãos sobre o perdão, eu quero lembrar aquela passagem de Jesus, quando ele fala, o que Deus uniu, não separe o homem. E você está pensando aí consigo mesmo, mas essas palavras foram usadas num casamento. Sim, de fato foram. Mas para mim também é claro que Deus uniu o perdão que Ele nos concedeu ao fato de transmitirmos esse perdão para as outras pessoas. Que o perdão de Deus está vinculado ao perdão que nós exercemos ao nosso próximo. Então, portanto, meus irmãos, eu queria dizer para você, não separe aquilo que Deus uniu com a sua resistência a perdoar as pessoas. Não separe aquilo que Deus uniu com a sua incapacidade ou com o seu sentimento ou com a sua vontade de não obedecer, com a vontade de se vingar, com os problemas que você quer somar àquela pessoa. Não separe o que Deus uniu. Você seja abençoado pelo perdão de Deus, como a cruz, e transmita o perdão àquelas pessoas que estão à sua volta. Em tempos de quarentena, por causa do coronavírus, sábado passado nós tivemos a reunião virtual de casais e lá os maridos contaram as suas façanhas, fazendo muitas lives, laivando louça, laivando quintal e outros serviços e demos muitas risadas e estamos todos nós aí envolvidos com muita faxina. E eu queria dizer para você que esse tempo também é um tempo não só de trabalho braçal, mas um tempo de reflexão. Muitas pessoas nesse momento estão olhando para dentro de si, tomando suas decisões, olhando aquilo que deve mudar na sua vida, e eu quero incentivar você a fazer essa faxina interior na sua vida. Você aproveite esse tempo de reflexão e eu incentivo você a que ore e peça a Deus para te mostrar se existe alguém que você deva perdoar. Quero abrir meu coração com os irmãos dizendo que eu preparei essa mensagem durante essa semana com um coração leve, de quem imagina que não tem ninguém a perdoar. Mas depois orando, refletindo, pedindo a Deus para me mostrar, eu descobri 3 pessoas
que na minha relação eu ainda não as tinha perdoado. Pessoas que no meu coração eu sentia que de alguma forma ela me prejudicou, que de alguma forma ela foi ruim para mim, que ela me ofendeu, e Deus me mostrou, e eu tenho trabalhado isso no meu coração, ajustando esses sentimentos, colocando o desejo de não mais falar mal dessas pessoas como eu falava. E Deus me revelou, e eu quero incentivar você a fazer da mesma forma. Orar para Deus te mostrar se existe aí alguém que está fazendo com que a sua relação com Deus ainda seja uma relação que precisa ser desenvolvida, a sua espiritualidade, no sentido de você colocar em prática aquilo que Deus pediu de você. E uma outra situação é para você, meu irmão, que está me ouvindo e que já sabe que tem algumas pessoas que você precisa dar o perdão para essas pessoas. Então eu quero falar para você que tem dificuldade e luta com isso há muitos anos, que você se coloque de joelhos e faça uma oração com um coração sincero. Fala, Jesus, eu não consigo nem orar o Pai Nosso, porque eu não consigo perdoar aquelas pessoas que me ofenderam. Abra o seu coração com sinceridade, fala, Deus, eu não tenho capacidade, nem bem quero perdoar fulano, ciclano, mas eu preciso da sua ajuda. Muda o meu coração, transforma a minha vida, fala comigo através da sua palavra, porque o perdão que eu recebi através do Senhor, através da cruz de Cristo, ele foi real na minha vida e eu quero aprender a transmitir esse perdão que recebi do Senhor para as outras pessoas. Ore dessa forma, coloque-se de joelho hoje, aproveita que hoje você dedicou um tempo para ouvir mensagens, ouvir o louvor, participou do culto da nossa igreja, abre o seu coração, fale com Deus e Deus vai fazer a vontade dele acontecer na sua vida. Essa oração, ela vai revelar para você aquilo que está escrito em Salmo capítulo 37. Alegra-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Andando em sintonia com o Senhor, alegrando-se nele, fazendo o que Ele pede que você faça, perdoando aquelas pessoas que se relacionam com você, você vai ter a satisfação e o desejo do seu coração realizado quando você fizer essa oração sincera. Amém, meus irmãos? Quero orar. Meu Deus e meu Pai, eu quero pedir que o Senhor me ajude a colocar em prática a Tua palavra, bem como a todos os meus irmãos que me ouvem agora. Ajuda aqueles que têm dificuldades em perdoar e transforma a vida de todos nós, da nossa comunidade, e nós que somos os Seus filhos, aprendamos a demonstrar o Seu amor através do perdão que concedemos às outras pessoas. Oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de caminhar na palavra dEle e com a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. A graça é algo maravilhoso que recebemos do Senhor Jesus. Mesmo que não mereçamos, Ele insiste em nos amar, Ele insiste em derramar a graça dEle sobre nós. E ainda bem, porque se não fosse essa graça, o que seria de nós? Graça que acalenta um choro, uma tristeza, graça que traz paz para os nossos dias. Nós vamos cantar dessa graça. A graça que eu e você precisamos, que a cada dia o Senhor derrame sobre nós. Vamos cantar.
Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou, perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Aleluia, porque Ele nos encontrou. E a graça dele entrou em nosso coração. A graça então, meu coração, do medo libertou. Ó quão preciosa salvação, a graça me ofertou. E neto estou pra Deus servir, meu Salvador morreu por mim, da fonte eterna beberei, preciosa graça do meu Rei. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo meu viver. Perigos mil atravessei, e a graça me valeu. Eu são e salvo agora irei ao santo lar do céu, ao santo lar do céu, ao santo lar do céu. Liberto estou pra Deus servir, meu Salvador
Muito obrigado por nos receber mais uma vez em sua casa e juntos celebrarmos ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, protegida por Ele, cheio da graça e do amor do Deus Pai. Fique conosco, semana que vem estaremos juntos mais uma vez, se Ele assim permitir. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você.